Hello students, how is it going? I'm teacher Andrea and you are welcome. Vocês são todos bem-vindos à nossa aula de inglês. Estamos aqui para mais uma aula. Pegue aí seu material, organize as suas coisas para que você possa anotar aí algumas informações importantes e tenha registrado aí no caderno, certo? Começamos com o nosso objetivo da aula, que é empregar de modo inteligível os verbos should, must, have to, may e might para indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade. Então a gente vai falar sobre os modal verbs. Você sabe o que são os verbos modais? E você sabe também que sentido que cada um deles expressa? E você gosta de ler tirinhas? Eu espero que sim, porque nesta aula nós vamos ler algumas tirinhas que vão ter os modal verbs ali para a gente tentar identificar qual é o significado que eles expressam em cada contexto. Let's go? Começamos com uma perguntinha, o que é a comic strip, né? What is a comic strip? Basicamente, uma comic strip é uma sequência de planos ou uma sequência de quadrinhos nos quais a história é contada. E são nesses quadrinhos que os personagens ganham vida e expressam as suas falas nos conhecidos balões. Então, a gente sabe que comic strip vai ter ali a fala dos personagens com os balões. Geralmente, o número de planos varia de 3 a 4, mas não é uma regra. Pode ter tirinha com um pouco mais ou com um pouco menos. Lembrando que o objetivo da tirinha, gente, é ser uma leitura mais leve, mais prazerosa, mais curta, por isso que ele não tem tantos quadrinhos, né? É só uma tirinha. E olha que informação interessante, não sei se você já sabia dessa informação, mas as tirinhas ou as comic strip surgiram na necessidade dos jornais de diversificarem o seu conteúdo para o seu público leitor. Ganharam força inicialmente nos Estados Unidos, mas o pessoal foi gostando e logo essas tirinhas invadiram aí as bancas no mundo todo. Então, vejam, os jornais começaram, né, querendo fazer algo diferente, diversificar um pouquinho, começaram a colocar as tirinhas ali. E isso foi tendo um sucesso muito grande e hoje as tirinhas são lidas no mundo todo. Trouxe um exemplo de uma tirinha aqui para vocês e vou dar algumas dicas para que vocês possam ler as tirinhas e entender de uma maneira mais fácil. Temos aqui algumas dicas, ó. Primeiro vamos fazer a leitura da tirinha. What is wrong? O primeiro personagem diz. O que está errado? E a segunda personagem ali, né, ó, chorando, ela diz, I'm not happy, eu não estou feliz. E aí o primeiro personagem diz, you don't have to be happy. Você não precisa estar feliz. Aí ela já fica, né, com uma carinha assim mais de assustada, curiosa. Really? Sério? E aí, no último quadrinho, olha só a fisionomia dela ali, né? A expressão facial dela. Toda sorridente, feliz, ela diz, that's great, isso é ótimo. Então, algumas dicas que eu vou dar para vocês, a primeira delas é a percepção da atualidade, a representação do mundo, a observação dos detalhes visuais ou linguísticos. Vejam, as tirinhas, elas normalmente tratam de temas atuais, principalmente aquelas que são divulgadas em revistas e em jornais. Por exemplo, se for uma tirinha falando de um assunto político, é muito importante que você tenha a percepção da atualidade, que você saiba o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo na política naquele momento. Assim, vai ficar mais fácil de você entender a tirinha. Já aconteceu de alguma vez você ler uma tirinha e falar, nossa, não entendi nada. Qual foi o humor dessa tirinha? Eu não consegui entender. Por quê? Porque faltou algum desses aspectos, né? Ou ela estava falando de alguma coisa atual que você não conhecia o contexto, ou então era alguma coisa da representação do mundo que você não conseguiu entender bem, né? Outra coisa importante é vocês olharem os detalhes visuais. Algumas tirinhas, ela vai ter um cenário desenhado atrás. Isso também é muito importante. Essa aqui não tem um cenário, mas vocês conseguem perceber o uso das cores? No primeiro quadrinho em que o personagem está triste,
o quadrinho é meio azulado, meio cinza. No segundo, ele já está esverdeado, porque ele já mudou o humor dele, ele já não está mais triste. Ali ele já está surpreso. E no terceiro quadrinho, o humor dele muda mais uma vez, ó. Ele já está feliz. Então veja que vai trocando as cores no fundo do quadrinho. Isso também é importante para você entender melhor a tirinha. A segunda dica: conhecer algumas das principais tirinhas, bem como as mensagens que o autor passa com as tirinhas. Vocês sabem que cada autor, ele tem um jeito, uma personalidade, uma maneira de transmitir as informações. Então, quando você for ler uma tirinha, é importante você, se puder, pesquisar também sobre o autor daquela tirinha. Normalmente, eles têm uma linha a seguir. Eles já têm mais ou menos um padrão do que eles escrevem. É importante você conhecer. Outra coisa são as características dos personagens. Cada autor cria o seu personagem com características próprias. Se você conhece as características desses personagens, vai ficar mais fácil também para você interpretar uma tirinha. Vamos conhecer então os personagens dessa tirinha do exemplo que eu dei para vocês, né? Who are Mimi and Eunice? Então, essa escritora, ela é uma escritora americana, então essas tirinhas elas foram traduzidas, né, do inglês. É Mimi e Eunice, é uma história em quadrinhos de 3 painéis, ou seja, normalmente ela tem um padrão de 3 quadrinhos só, e ela fala sobre problemas de propriedade intelectual, ironia, hipocrisia e política. Ela é feita então pela cartunista americana e animadora e também ativista da cultura livre, a Nina Pulley. Então, você conhecendo um pouquinho sobre a autora e sobre os personagens, fica mais fácil de você conseguir interpretar uma tirinha. A terceira dica, então, é preste atenção nas informações não verbais. Tudo o que você vê durante a leitura é importante. Isso que eu disse para vocês das cores dos painéis, isso que eu disse para você da expressão facial dos personagens. Quando tiver um cenário, é importante você olhar e também, gente, é importante vocês prestarem atenção nos aspectos linguísticos, né? Nós estamos estudando modal verbs. Então, você vai identificar o modal verb ali e se você já tiver um conhecimento linguístico, fica mais fácil de você entender também a mensagem que está sendo passada. Exercício 1 agora. Nas falas I'm not happy and that's great, o ponto de exclamação foi usado com qual propósito? Veja, você tem então a tirinha aqui embaixo, observe que a gente tem o ponto de exclamação nessas duas frases. Qual é o objetivo então do uso desse ponto de exclamação? Número 2. O que fez com que o estado de humor do personagem mudasse durante a conversa? O que fez com que ele mudasse esse estado de humor de triste para feliz lá no final? Vou dar um tempinho aí, você vai responder no seu caderno e nós já voltamos para corrigir, ok? Let's correct.
Let's check the answer. Vamos lá. Nas falas, então, I'm not happy e that's great, o ponto de exclamação foi usado o quê? Para reforçar o sentimento de tristeza e de alegria, né? Quando ela está triste, quando o personagem está triste, diz I'm not happy. Está reforçando que ela está muito triste. That's great. Que ótimo, né? Mudou o humor, ó, tá feliz. O que fez com que o estado de humor do personagem mudasse então durante a conversa? O fato dele saber que a felicidade não é uma obrigação. Então, normalmente as pessoas acham que elas têm que estar felizes o tempo todo, que é uma obrigação nossa estar sempre sorridente, sempre feliz. E aí o personagem está triste lá porque, eu não estou feliz, né? Aí a pessoa diz, mas você não precisa ficar feliz o tempo todo. Não tem necessidade de você estar feliz o tempo todo. Aí ele, sério? Que ótimo, que maravilhoso, e já ficou feliz de novo, né? Então, essa é a mensagem que quer passar, que nós não temos que estar felizes o tempo todo. Vai ter momento que nós vamos estar tristes, mas que isso é normal, faz parte da vida. Agora, nós vamos ver os modal verbs e o sentido que eles expressam. Vamos começar com o sentido de obrigação. Quais são os modal verbs que nós usamos para expressar a obrigação? Nós podemos usar o must e o have to. Então, ambos são usados para obrigação, pode ser usado para regra ou para uma necessidade. Olha o exemplo, you don't have to be happy. Você não precisa, você não tem obrigação de estar feliz. O have to, então, foi usado para expressar uma obrigação ou uma necessidade. Nós temos a forma negativa desse verbo, que é o don't ou doesn't have to. E ele expressa, então, a ausência de necessidade, algo que você não precisa. Para probabilidade, quais são os modal verbs, então, que eu uso para probabilidade? Algo que pode acontecer. Must e should pode se expressar probabilidade. Olha o exemplo. The team is playing really well today. They must win. O time está jogando muito bem. Eles devem ganhar. Então, eu estou dizendo ali que é uma probabilidade. Como o time está jogando muito bem hoje, o que vai acontecer? Provavelmente, é uma probabilidade que eles vençam. Então, eu uso must. This book should be good. Esse livro pode ser bom. Eu não li ele ainda, mas a julgar pela capa, pelo autor, que talvez eu já conheça, então eu tenho ali algumas indicações de que deve ser bom. Então, eu posso usar o should. O should também, ele é usado para conselho ou para sugestão. You should save some money. Você deve economizar dinheiro, deve guardar dinheiro. É um conselho. Então, o should, além de ser usado para probabilidade, ele pode ser usado para dar um conselho. Quais são as formas negativas desses dois verbos? O shouldn't, para dizer que algo não é aconselhável, e o mustn't, que é para indicar proibição. Continuando ainda, nós temos mais dois modal verbs, que é o may e o might. O may e o might, eles expressam possibilidade. Veja lá, o exemplo do might. She might arrive late. Ele deve chegar atrasado, né? Existe essa possibilidade. O may, além de expressar possibilidade, ele pode ser usado para pedir permissão ou então para fazer um pedido. Olha o exemplo. May I go out? Eu posso sair? Eu estou pedindo uma permissão. Então, além de expressar possibilidade, ele tem mais esses dois significados, né? Para fazer um pedido ou para pedir uma permissão. Temos uma comic strip, essa é do Garfield. Como nós falamos lá no início da aula, o Garfield, ele tem algumas características e é importante a gente conhecer a característica do personagem. A gente sabe que o Garfield, ele é um gato folgado, ele é um gato preguiçoso, é comelão, né? E isso vai ajudar ali a interpretar a tirinha. O John, que é o dono do Garfield, está sentado e diz para ele assim, I've got a cramp in my hand. Preste atenção na expressão facial do John, né? Preste atenção na mão dele, eu não vou traduzir agora, porque senão eu já dou a resposta para vocês, mas só se vocês não sabem, cramp quer dizer cãibra. Aí o John pergunta para o Garfield, what should I do? E ele diz lá no último, já deitadão no colo do John, né?
scratch me. E aí vocês vão responder, de acordo com a tirinha, a pergunta 3. What has John got? O que o John teve? Number 4. What was Garfield's advice? Qual foi o conselho do Garfield para o John? Which verb was used to ask for advice? Na 5, vocês vão responder qual o verbo que foi usado para pedir um conselho. Vou dar um tempinho aí para que vocês registrem as respostas de vocês. Vamos conferir a resposta então? What has John got? A cramp in his hand. Ele tem o que? A cãibra na sua mão, né? Então ele diz assim, eu tô com cãibra na minha mão, né? Fala pro Garfield. Aí, qual o conselho que o Garfield deu para ele, né? To scramp him. Então, me coce, né? Me arranhe. Aí ele já tá deitadão lá no colo dele, né? Se ele tá com cãibra na mão, é um bom exercício, né? Ele já tá se aproveitando da situação para coçar lá a barriga dele, né? Já tá deitadão ali pro John fazer isso. Qual o verbo que foi usado para pedir um conselho? Bom, o John pede conselho para ele ali no segundo quadrinho, ó. What should I do? O que eu devo fazer? Então, qual verbo foi usado? Foi usado o modal verb should, para pedir um conselho. E aí, o que eu devo fazer se eu tô com cãibra na minha mão? E aí o Garfield diz, me coce, né? Ou me arranhe, me coce. Tá lá deitadão para ele coçar a barriga dele. Temos uma outra história em quadrinhos, essa agora é do Agar. Eu vou falar um pouquinho, se você não conhece a historinha do Agar, dá uma pesquisada aí na internet para você ler um pouquinho das características dos personagens. Aqui vão aparecer dois personagens, o Agar, que é o pai, é a história de uma família. O Agar é o pai, ele é um viking, ele é um guerreiro, ele luta, né, para conquistar terras. E o filho dele é o Hamlet. O Hamlet já é uma pessoa estudada, é um menino inteligente, ele sonha ser médico ou advogado, e ele tem um amor não correspondido, o Hamlet. Então, começando ali a leitura da comic strip. When will I find the great love of my life? Ele pergunta para o pai dele, né? E aí, quando é que eu vou conhecer o grande amor da minha vida? Todo apaixonado, né? Aí, de repente, ele, hold it, found her. Segura aí um pouquinho, pera aí um pouquinho, acabei de encontrá-la, né? Ó, encontrei ela. I can't take my eyes off that lovely, charming day. Eu não consigo tirar os olhos dessa garota charmosa e adorável. Aí o pai fala para ele, né? Go over to her, find out if you have anything in common. Vai até ela e descubra se você tem alguma coisa em comum, né? Se vocês dois têm alguma coisa em comum. Continuando. I will, ele fala, ele gostou da ideia, né? Eu vou. But I will let this puppet say the words I'm afraid to say. Mas eu vou levar esse fantoche para dizer as palavras que eu tenho medo de dizer. E aí ele vai com o fantoche na mão, né? E chega até a menina e diz, Hello, you are the loveliest woman. May I have a hug?
E daí ele diz, ó, oi, você é a garota mais adorável, a mulher mais adorável, pode me dar um abraço? E aí ela diz, ela pega também um fantoche, né, e diz para ele, yes, I'd like that. E aí o fantoche dela abraça o fantoche dele, né? Aí ele volta e o pai pergunta, anything in common? E aí, vocês têm alguma coisa em comum? E ele responde, unfortunately, yes, infelizmente sim, né? Na verdade, era ele que queria ganhar o abraço e não o fantoche, né? Então, o fato dele usar o fantoche acabou atrapalhando ali o abraço dele. Mas vamos agora para a pergunta. Eu tirei um trechinho ali, 2 quadrinhos dessa história, para que vocês possam responder a questão 6 e 7. What is the meaning of the modal verb may in the text? Qual é o significado do may, então, quando ele diz, may I have a rug? Number 7, what did they do in common? O que eles têm em comum, os 2 personagens ali? O que eles têm em comum? Responda aí no seu caderno que nós já voltamos. Let's check? Vamos lá conferir então a resposta, gente. O may nessa frase, may I have a rug, é o sentido de permissão. Ele está pedindo permissão. Eu posso ganhar um abraço? Né? Ele quer permissão para ser abraçado. E daí, what did they do in common? O que os 2 têm em comum, né? Both use the puppet to say what they are afraid to say. Ambos, né, os 2 personagens usam o fantoche para dizer o que eles têm medo de dizer. Então, isso que eles têm em comum. E atividade 8, nós temos mais uma tirinha aí do Agar. E a tirinha diz assim, né? Observem ali a imagem, eles estão no momento de batalha, ele e o filho, né? E ele diz assim, this may be a good time to discuss a ban of all-hand weapons. What is the meaning of the modal verb mind in the text? Então, nesse texto aí, qual é o significado do verbo mind? Responda aí no seu caderno também, que nós já voltamos para corrigir. Let's check? Vamos lá. Ó, então ele está ali rodeado de pessoas com espadas na mão, né? E ele diz assim, essa pode ser um bom momento da gente discutir o banimento de todas as armas de mão, né? Então ele quer discutir ali para que seja proibido o uso de armas de mão. Então o mind ali, ele indica uma possibilidade. Este pode ser um bom momento. É a única maneira que eles têm de escapar ali dessa situação. Então, o might indica possibilidade. Temos aqui, então, as referências. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye, students!